Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. No início de um novo ciclo institucional, marcado pela nova configuração do Parlamento Europeu desde julho e uma nova Comissão Europeia no outono, a Europa política e económica está a refletir sobre a forma de garantir, ou a melhor forma de garantir, a competitividade num mundo em competição com outros atores globais, como os Estados Unidos ou a China. O debate beneficia dos relatórios publicados em 2024 pelos antigos primeiros-ministros italianos Enrico Letta, que fez o relatório em abril, e Mário Draghi em setembro, este último sobre o futuro da competitividade europeia. São estes os caminhos mais acertados para uma Europa mais competitiva? Como é que podemos alcançar esses objetivos? E já agora, como é que Portugal deve abordar este desafio? É o tema para o nosso programa desta semana. Convidamos para esta edição o presidente da CIP, Armindo Monteiro, aqui em estúdio, e à distância, a partir de Bruxelas, Hugo Sobral, chefe de gabinete da comissária Elisa Ferreira e alto quadro europeu, que se junta a nós de forma remota neste Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para debatermos aqui este tema tão atual neste momento de encruzilhada europeia. Armindo Monteiro, tenho ouvido muitos elogios da sua parte ao relatório Draghi. Se calhar é melhor começar pelos elogios, eventualmente mais à frente iremos a algumas reservas que possam existir. É mesmo a melhor receita que a Europa podia ter? Olá, bom dia. Cumprimento também o Hugo Sobral em Bruxelas. A tomada de consciência já é, de facto, um ponto muito importante. Nós habituámos-nos, na Europa, a ter uma certa visão aristocrática da nossa economia. Ou seja, crescemos com a ideia que somos o berço das civilizações, que somos o berço da economia, e aquilo que nos demonstram as estatísticas, ou as últimas estatísticas, em particular estes últimos 20 anos, é que, efetivamente, nós estamos a perder essa importância. E se nós não tomarmos essa consciência, nós não conseguimos nenhuma medida para agir. E por isso, o primeiro mérito que eu reconheço neste relatório, neste trabalho do Sr. Draghi, é exatamente isso da consciência. E o segundo ponto é que não se trata apenas de uma questão de perdermos a nossa hegemonia económica. Aquilo que verdadeiramente me preocupa mais enquanto europeu é corrermos o risco de perder não apenas a paz, mas também a nossa liberdade. E eu não quero ser dramático nestes propósitos, mas é exatamente assim que penso. Acho que a nossa liberdade enquanto europeus, liberdade no sentido de independência, está em risco se de facto não fizermos nada. Outra coisa diz respeito aos instrumentos para chegar a estes objetivos. Vamos, antes da questão do financiamento, a meta, o caminho está bem traçado, a questão também da necessidade de maior produtividade, a redução dos preços da energia, a melhor coordenação de políticas, a descarbonização. Deste ponto de vista, está correta esta rota? Olha, referiu a essas fragilidades e eu acrescentava mais algumas. Aquilo que claramente este relatório também evidencia é que os modelos empresariais hoje estão postos em causa, os modelos empresariais europeus, e com dependências económicas que naturalmente requerem ação. E exemplos concretos. Nós somos a economia mais aberta ao exterior. O nosso rácio de comércio internacional, portanto a relação entre as exportações e importações e o PIB, na Europa ultrapassa 50%. Se nós compararmos isto com a China, que é de 37%, e com os Estados Unidos, nós vemos bem que se, por analogia, cada um dos blocos se fechasse em si próprio, nós dependíamos em metade do exterior. E isso não acontece com os outros blocos, seja com a China, seja com os Estados Unidos. Mas há mais. Somos os mais dependentes. Nós dependemos de um conjunto de fornecedores de matérias-primas essenciais, outros não dependem, e, repare neste pormenor, importamos 80% da tecnologia digital. Ora, no mundo digital, importar 80% é uma dependência e uma fragilidade enorme. Mas há mais. Na Europa, os preços da energia são claramente os mais elevados. Nós temos preços de energia que são 2, 3 vezes superiores àqueles que se praticam nos Estados Unidos e na China. E no domínio das novas tecnologias,
apenas 4, repare, apenas 4 das 50 maiores empresas tecnológicas do mundo são europeias. Ora, se nós dependermos de todas estas, se nós tendo estas vulnerabilidades todas e ainda se considerarmos que somos os menos preparados para nos defendermos, nós, muito se fala da necessidade de cada um do Estado investir 2% do PIB na defesa, mas apenas 10 dos Estados-membros o fazem. Portanto, este conjunto de circunstâncias torna-nos de facto vulneráveis. Há que o assumir. E se nada fizermos para ultrapassar isto, é óbvio que a nossa liberdade económica está em causa, obviamente. Hugo Sobral, este relatório foi recebido com muita satisfação por muitas vozes aí em Bruxelas, mas há ainda algumas nuvens negras, há bastantes, diria, tendo em conta que o papel determinante dos Estados-membros. Ainda assim, globalmente, aquilo que te pergunto é se é verdadeiramente novo, quer dizer, a questão por exemplo, da questão da aposta da inovação e outras, a questão por exemplo, das qualificações já tinha sido apontada em muitas, nós tivemos muitas agendas no passado, a presidência portuguesa do ano 2000 também trazia há 25 anos uma agenda para a Europa, sempre muito ambiciosa e que quase não cumprimos, de certa maneira, ou cumprimos muito mais tarde. Desse ponto de vista, não pode haver aqui um excesso de entusiasmo em relação à rota de Mário Draghi? Então, bom dia e muito obrigado também pelo convite e cumprimentar também o Dr. Armindo Monteiro. Esclarecer apenas que apresentou-me bem como chefe de gabinete da Comissária Elisa Ferreira, mas naturalmente que as minhas opiniões só me vinculam a mim, fica esse disclaimer feito aqui no início. Relativamente ao relatório Draghi, é verdade que algumas das medidas que propunha não são totalmente novas, não são totalmente originais. Aliás, há até alguma complementaridade, mas em alguns casos até alguma sobreposição entre o relatório Letta e o relatório Draghi e outros relatórios, como apontou, outras estratégias que a União Europeia já teve no passado, a Agenda de Lisboa. Eu acho que o elemento inovador do relatório Draghi, enfim, para além da tomada de consciência que já foi aqui evocada, é o facto de agregar diferentes dimensões. Portanto, é não só uma proposta para a reforma de políticas setoriais, mas complementa também essa proposta de reforma e muitas vezes com detalhe muito concreto, enfim, é um relatório com 400 páginas por diferentes, digamos, setores da economia, complementa isso também com propostas de financiamento, de investimento e com propostas sobre a governança, sobre, portanto, a tomada de decisão a nível europeu. Portanto, acaba por ser um relatório completo e é, de facto, um bom ponto de referência. Vejo e constato que já influenciou, enfim, as prioridades políticas da própria Presidente von der Leyen, embora tenham sido apresentadas em junho, antes da apresentação do relatório, ela tinha conhecimento do relatório antes da apresentação dessas prioridades políticas e consta também muitos dos pontos do relatório Draghi nas cartas de missão dos futuros comissários europeus, portanto, os futuros comissários europeus que devem agora começar funções em dezembro. Desse ponto de vista, como bem assinala, aliás é bem visível, essas cartas são conhecidas, evidentemente esta é a rota assumida no fundo pela Comissão von der Leyen e neste caso também pela Comissão 2 von der Leyen, pelo que percebemos. Há aqui uma continuidade e há uma rota que é, digamos, que é assimilada pela instituição Comissão Europeia, é isso? Sim, quer dizer, eu acho que, enfim, houve um primeiro mandato, von der Leyen 1 foi um mandato condicionado pelas crises, as crises internacionais que sucederam, enfim, a pandemia, a guerra na Ucrânia, a inflação, enfim, a níveis já não vistos há décadas. Eu acho que a Comissão teve uma resposta arrojada, uma resposta adequada, enfim, com o programa Next Generation, onde foi pela primeira vez levantar dívida aos mercados, 800 mil milhões de euros, portanto quebraram-se alguns tabus neste domínio, propostas também no sentido de suspender, por exemplo, o Pacto de Estabilidade e Crescimento durante 4 anos, 2020 a 2023, o Pacto esteve suspenso precisamente para permitir aos Estados-membros
investirem e injetarem liquidez na economia. A própria política de coesão, de que a Comissária Elisa Ferreira é responsável, flexibilizou-se de uma forma nunca vista para permitir, por exemplo, apoiar empresas e trabalhadores diretamente, não só investimentos, mas, por exemplo, o capital circulante, as despesas operacionais. Portanto, foram tomadas uma série de medidas importantes. Agora é importante passar da emergência à estratégia de longo prazo e de médio prazo. Acho que é o que se vai tentar fazer precisamente nesta Comissão von der Leyen II, e o relatório Draghi, enfim, é um bom ponto de referência, como dizia, para essa estratégia de médio e longo prazo. Carmino Monteiro, política industrial, a questão da tecnologia, como é que a Europa vai conseguir resolver exatamente? Não é apenas a dependência, é a capacidade de um país como a China de produzir alguns dos materiais mais críticos, digamos assim, para, por exemplo, a descarbonização, a um preço muito inferior à Europa. Como é que é possível? A aspiração está lá, mas a concretização e contornar o facto de a China produzir turbinas, baterias, painéis solares de uma forma muito mais barata, será que alguma vez a Europa vai conseguir competir com a China nesse domínio? Se nós tivermos as mesmas regras que a China, sim. Se tivermos regras mais difíceis, não. Mas não queremos ter as mesmas regras da China. Exatamente. Nós queremos é que a China evolua, porque achamos que nós estamos no caminho correto. Ou seja, quando se fala em descarbonização, acreditamos que nós, na Europa, somos é o caminho certo. Mas não podemos obrigar que outros blocos sigam à mesma velocidade que nós. Nesse sentido, exige uma análise e perceber se a velocidade, sendo que o sentido é o certo, o que estamos a fazer é o sentido certo, mas será que podemos ir a esta velocidade? Ou seja, nós podemos estar a competir com outros blocos comerciais e económicos onde as regras manifestamente são bem menos rigorosas que aquelas que nós próprios nos estamos a submeter. Nós sabemos que estamos a fazer isso em prol do ambiente e não somos negacionistas, temos consciência que de facto é preciso fazer alguma coisa. Mas para nós não produzirmos em determinadas regras, teríamos que também outros não produzirem. Mas os produtos que chegam à Europa e chegam à fronteira europeia não têm nenhuma discriminação por não serem produzidos com as regras europeias. Então pergunta-se, então qual é o sentido nós estarmos a produzir com determinadas regras e com determinada eficiência energética e a responsabilidade ambiental quando outras geografias não são obrigadas a isso? Mas daí começam as tensões e aqueles que defendem uma maior barreira à entrada desses produtos. Exatamente, porque ou bem que de facto nós temos aqui um level playing field, ou seja, temos uma regra comum e para todos, ou então vamos ter concorrentes em condições completamente diferentes. Mas como é que se desfaz isso? Vamos fazer o protecionismo e colocar uma barreira, como alguns defendem, ou vamos abrir e jogar o jogo com a China no level playing field? Exatamente. Parece-me que algumas coisas têm sido feitas, que é, de facto, colocar alguns custos, eu não digo barreiras, porque, de facto, ninguém trava a globalização. Sim. Mas pôr, digamos, harmonizar as condições. E, portanto, se o produto chega à Europa num determinado preço, ele tem que pagar algum custo ambiental que os europeus já pagaram na sua produção. E, portanto, para nivelar, digamos, os custos de produção. Outro ponto que Draghi aponta tem a ver com a regulamentação. As empresas inovadoras, escreve Draghi, que querem expandir-se na Europa, são prejudicadas em todas as fases por regulamentações incoerentes e restritivas. Esse é um ponto. Esta questão da inovação é de facto um ponto talvez dos mais determinantes deste relatório. Aquilo que é dito e visa-se claramente combater este déficit de inovação que nós temos em relação aos Estados Unidos e à China, e é evidente, o principal problema da Europa é que as novas empresas em novas tecnologias não estão a crescer na nossa economia. Não há nenhuma empresa da União Europeia que tenha uma capitalização de mercado superior a 100 mil milhões. Isto é extraordinário. Há algum tempo atrás, nós tínhamos várias empresas europeias que estavam no top 10 da economia global. Hoje não temos uma única que tenha uma capitalização superior a 100 milhões e que tenha sido criada de raiz nos últimos 50 anos. As 6 empresas, e dá este exemplo, as 6 empresas americanas que têm uma valorização superior a 1.000 milhões foram criadas nestes últimos 50 anos. E, portanto, esta falta de dinamismo não reflete apenas falta de ideias ou falta de ambição. A Europa está claramente cheia de investidores e empresários talentosos, não temos dúvida disso. Aquilo que nos também parece evidente é que
claramente não estamos a conseguir traduzir ideias em sucesso comercial e muitas vezes aquilo que vemos é que as empresas inovadoras que se pretendem expandir na Europa são prejudicadas porque não existe o mercado único de capitais. Ou seja, há uma fragmentação de capitais muito grande que isso não acontece nos Estados Unidos. E isso leva a que muitos empresários europeus preferem claramente procurar financiamento junto de investidores de capital de risco nos Estados Unidos e expandir-se nos Estados Dessa Unidos. Dessa perspectiva, precisamos do mercado de capitais europeu a funcionar para cumprir o relatório Draghi? Sim, inclusivamente é apontado neste relatório que 30% dos unicórnios, portanto os unicórnios são as empresas com capacidade de crescimento rápido, portanto é referido que 30% dos unicórnios que são fundados na Europa, portanto cerca de um terço, transferem a sua sede para fora e normalmente para os Estados Unidos. Ou seja, acaba por ser o talento europeu que vai depois criar bons projetos europeus, já não serão europeus, mas bons projetos empresariais nos Estados Unidos. Hugo Sobral, esta matéria das regulamentações incoerentes e restritivas leva-nos a uma discussão muito antiga sobre a burocracia europeia. De que forma é que em Bruxelas se dão passos no sentido de aliviar essas regulamentações? Uma observação sobre uma das perguntas que fez a doutora Hermínio Monteiro, precisamente sobre a concorrência internacional e o que é que podemos fazer. Sim. Eu acho que há aqui duas vias que têm de ser seguidas em paralelo e que são complementares. Uma é precisamente a União Europeia dotar-se de instrumentos de defesa, de proteção, que nos permitam competir, no mundo de hoje, que obedece menos a regras, onde há uma crise de multilateralismo e, portanto, nós não podemos ser o último herbívoro no mundo de carnívoros e, portanto, temos de adotar alguns desses instrumentos, tal como tarifas ou como restrições a importações, subsídios. No entanto, eu não acho que isso seja uma estratégia de longo prazo. Nós não temos nada a ganhar em que esse se torne um novo paradigma, de desenvolvimento económico mundial, porque, os Estados Unidos e a China terão sempre bolsos mais fundos e dependem, como dizia o Dr. Hermínio Monteiro, muito menos do comércio internacional do que nós. Nós, como foi recordado, o nosso PIB depende em mais de 50% do comércio internacional, somos uma economia muito mais aberta e, portanto, temos em paralelo também de trabalhar precisamente em que possa haver um sistema internacional baseado em regras que possam ser aceitas e seguidas por vários Mas temos tido muita dificuldade nesse aspecto, Hugo Sobral. Temos e vai ser cada vez mais difícil, atendendo às tensões geopolíticas que existem, ao facto de haver vários países que querem, no fundo, contestar a ordem existente e, portanto, nós temos de ser capazes de criar coligações com outros sócios, com outros parceiros, para tentar ter esse level playing field mínimo. Mas em relação à regulamentação que me perguntou, Sim. que é um ponto de facto importante, eu acho que há essa consciência aqui. Eu acho que há um ponto prévio talvez a fazer. É importante ter em mente que quando a Europa legisla e regulamenta, à partida está a substituir ou a harmonizar 27 legislações nacionais. Portanto, é verdade que há uma legislação a mais, mas à partida há uma certa harmonização e uma certa substituição de legislações que existem em diferentes Estados-membros. Portanto, há um efeito de ganho, digamos assim, quando há uma legislação a nível europeu. Agora, é verdade que durante, estas várias décadas de integração europeia houve já várias propostas legislativas e acho que é importante fazer, e aliás isso está previsto para a próxima Comissão, fazer uma espécie de stress test da legislação europeia, ver o que é que temos, em que matérias, onde é que há duplicação e onde é que se pode simplificar. Há de resto também uma obrigação de reduzir a carga administrativa em 25%, 35% para PMEs, que consta nas cartas de missão dos diferentes comissários. Portanto, é uma obrigação, digamos, transversal e pela primeira vez vai haver também um comissário para a simplificação, encarregue da simplificação. Portanto, essa é uma matéria que de facto começa a ser e vai ser levado ainda mais a sério. Muito bem. Hermínio Monteiro, há outra provocação aqui, eu gostava de deixá-la de Mário Draghi, quando ele vai
no fundo, progredindo na sua reflexão sobre aquilo que é a tecnologia. Ele diz que, como o mundo está à beira desta revolução da inteligência artificial, a Europa não pode dar-se ao luxo de permanecer presa, a expressão é dele, presa, às tecnologias e indústrias intermédias do século passado. Isto quer dizer que temos que deitar para trás algum tipo de indústrias? Ou não chegar aí? Eu queria complementar esta questão com aquilo que me pareceu de facto muito relevante, que foi referido também pelo Hugo Sobral, que é esta nossa incapacidade de simplificarmos as coisas. Uma multinacional a atuar precisamente nesta área das tecnologias dizia recentemente que nos Estados Unidos tinha 2 locais, portanto tinha a sua sede e tinha mais uma sucursal em todos os Estados Unidos. Na Europa tinha 27 localizações. Ora, isto para quê? Para naturalmente acompanhar todas as legislações nacionais, claro, e todos os enquadramentos. Isto é claramente um fator que não abona na competitividade da Europa. E nós, de facto, para nos conseguirmos entender a 27, criámos um conjunto de regras extremamente complexas e que naturalmente não abona no empreendedorismo e na iniciativa que todos nós gostaríamos de ter. Mas não chegamos aqui a uma espécie de beco sem saída, porque o federalismo fiscal não existe, as regras são de Estado para Estado. Absolutamente, absolutamente. Enquanto que nos Estados Unidos, ainda que tenha alguma autonomia em cada um dos Estados federais, naturalmente que tem um tronco comum que nós quisemos criar os Estados Unidos da Europa. E, portanto, percebemos esta necessidade de fazer uns Estados Unidos a partir de países soberanos. Percebemos, era uma dificuldade. Ao mesmo tempo, podia ser uma oportunidade se cada um tivesse a capacidade de ser criativo. O que nós procuramos foi harmonizar, eu acrescentaria, em excesso, porque em muitos casos acabámos por castrar alguma energia que alguns países pudessem ter a habilidade de fazer. Ou seja, tanto nos preocupámos em criar um espaço homogéneo que não nos apercebemos que esse espaço homogéneo não está a ser no topo, está a ser, começou por ser no médio e agora se calhar até está a ser na base. Ou seja, a harmonização é possível fazer, mas é preciso ver onde é que nós assumimos. Mas desse ponto de vista, por exemplo, em Portugal há algumas reservas em relação a esta teoria de certos campeões europeus. A ideia de que quem tem mais, quem tem condições fiscais, de atração de investimento, qualificações, avança mais à frente e vai aparecer como bandeira e apanha, digamos, a onda mais à frente na Europa. Mas isto é como em tudo. É nas empresas, é nas famílias. Nós devemos alinhar pelos campeões ou devemos alinhar para que todos estejam com as capacidades do último? Este é um desafio. Eu creio que isto não falta nada de solidariedade, porque nós temos mecanismos na Europa para ajudar para que todos, de facto, se sintam integrados. Não é favorável muito à ideia dos campeões europeus? Sou favorável à ideia dos campeões europeus. É? Sou favorável porque... Quer que eles venham para Portugal ou que eles sejam portugueses. Nós temos é que, em Portugal, criar mecanismos, e não o contrário, criar mecanismos para atrair investidores. Ora, como é que nós queríamos mecanismo para investir em Portugal se temos a taxa sobre os lucros das empresas mais elevada da Europa? Nós estamos aqui na periferia, habituámos desde miúdos a olhar para o mapa mundi e achar que Portugal está no centro do mundo. Não é verdade. Portugal está na periferia da Europa, tem um muro terrível que chamamos Pirineus a separar-nos da Europa, a Península Ibérica da Europa. Portanto, nós temos de ter esta consciência que no mercado digital, no mundo digital, nós de facto estamos numa periferia. É certo que se diz que no mundo digital não há países periféricos, mas pronto, nós temos que criar condições para realizar investimentos em Portugal e para isso tornar atrativo o investimento. Ora, se exigimos a quem vem para cá pagar 1/3 em impostos, quando compara com outros países onde é 1/3, ou seja, em vez de uma taxa de 30%, pode ser uma taxa de apenas 10% ou inferior, essas multinacionais vêm fazer o quê para Portugal? Não virão. Se podem investir em territórios como a Irlanda, se podem investir em territórios como os países de leste, que estão ainda por cima próximos de um pulmão económico, como é a Alemanha, agora um bocadinho mais gripado, mas continua a ser um pulmão, que é o caso da Bulgária, por exemplo.
e que têm taxas inferiores a 10%. Mas o Hermínio Monteiro defende a harmonização fiscal europeia ou cada Estado continua a ter a sua política? Eu defendo que haja um mínimo, e depois, ou bem que há uma harmonização, e que para mim era o que faria mais sentido, é que houvesse uma harmonização e que depois a competitividade fosse obtida por outros fatores, mas se não for possível a harmonização, que Portugal, tendo condições para ser um país fiscalmente competitivo, que o seja, e que, com isso, consiga atrair campeões para Portugal, porque precisamos, efetivamente, de alguns investimentos que teriam vindo para Portugal se houvesse duas condições, só duas. Uma, que fosse atrativo sob o ponto de vista do investimento, e a outra, que houvesse celeridade no licenciamento de processos industriais. Voltamos à questão da burocracia. Exatamente, porque não faz sentido nenhum. Há projetos que deixam de ser feitos em Portugal, isto é preciso dizê-lo de forma clara, que não são feitos em Portugal, quando se apercebem que é preciso pelo menos um ano, e um ano já estamos a ser otimistas, para um determinado licenciamento. Há projetos que estão a aguardar 4, 5 anos para a conclusão do seu licenciamento. Pergunta-se, então não ouviram falar que o tempo é dinheiro? E para um empresário mais ainda, ou seja, um projeto que hoje é viável, amanhã pode não ser viável. Então já falamos da questão das indústrias, vamos só pegar aqui o que sobral nesta questão do federalismo fiscal, da harmonização fiscal. Na verdade, este é o contexto decisivo para aplicar a receita Draghi, termos mais matéria harmonizada em termos europeus. Qual é a sua perspectiva? Digamos, isso pode-se declinar em várias questões, dimensões. sim. Mas talvez também acrescentar algo à sua pergunta anterior em relação às tecnologias intermédias. Há uma narrativa no relatório Draghi, enfim, que começa por constatar a perda de competitividade da União Europeia em relação aos principais competidores internacionais, em particular os Estados Unidos. Essa perda de competitividade é ditada por uma baixa produtividade, enfim, houve aí uma dissociação grande em termos de produtividade da União Europeia em relação aos Estados Unidos, e essa perda de produtividade é ditada precisamente, há vários motivos, mas um deles é precisamente a falta de captação, de incorporação das tecnologias digitais, no fundo da quarta revolução industrial, no nosso modelo económico, no nosso tecido empresarial. E, portanto, aquelas empresas de que falava o Dr. Hermínio Monteiro, que de facto nós não conseguimos criar, são precisamente as grandes tecnológicas. Enfim, não há grandes empresas tecnológicas, há algumas, mas não há, enfim, com a dimensão e escala que deveria haver, e esse é um grande desafio que temos, é precisamente recriar um ecossistema de inovação que permita o aparecimento e o crescimento dessas empresas tecnológicas na Europa e retê-las na Europa, no fundo evitar depois que elas saiam. Para isso é necessário efetivamente a escala, e a escala é dada pelo mercado interno, portanto essa necessidade de harmonização, porque caso contrário temos 27 realidades nacionais, 27 mercados nacionais, não há escala suficiente para as empresas crescerem, e por outro lado o financiamento também. Daí a importância também da União do Mercado de Capitais. Há um elemento interessante no relatório Letta que diz que todos os anos há 300 mil milhões de euros que vão da Europa para os Estados Unidos, 300 mil milhões de euros de poupanças, para ativos e fundos americanos que no fundo depois servem para comprar empresas europeias, para competir com empresas europeias. Portanto, há não só uma fuga de talentos, mas também há uma fuga de capitais, e é tudo isso, é nessas dimensões todas que é preciso trabalhar. Depois há aqui, enfim, há muito, acho que há margem para fazer muito, mas há aqui também, digamos, há tetos, digamos, para o que se pode fazer, e um deles é uma das questões que foi evocada aí, que é o facto de nós não sermos um Estado-nação. Enfim, a Europa não são os Estados Unidos, nós não temos, por exemplo, na questão fiscal, não temos competências, são competências nacionais. Portanto, nós para fazermos aprovar uma proposta no domínio da fiscalidade é preciso unanimidade dos Estados-membros. E esse é um entrave, na medida em que há interesses diferentes e, portanto, é muito difícil fazer passar medidas no âmbito da fiscalidade, daí haver uma concorrência fiscal, concorrência que não é só, enfim, no valor da tributação, mas é também na base coletável. Portanto, há vários
há vários pontos aí que intervêm nessa diferença de competitividade, digamos, a nível fiscal, mas daí que o relatório Draghi também uma das propostas que faz é precisamente essas tais mudanças na tomada de decisão, na governança. Não é um elemento novo, enfim, já há vários relatórios anteriores ou várias personalidades disseram que é necessário rever o processo de tomada de decisão na União Europeia, até em vista, por exemplo, do próximo alargamento, mas isto também obriga a unanimidade para o fazer. Portanto, nós temos cláusulas passerelle que permitem passar determinadas matérias de votação de unanimidade para a maioria qualificada, mas para serem acionadas é preciso unanimidade, portanto voltamos ao ponto de partida. Sim. E há esse ponto que é de facto inultrapassável, que é o facto de nós sermos não somos uma federação, somos um conjunto de Estados-nações, enfim, fomos mais além do que a simples organização internacional, mas ainda não estamos integrados como estão muitos dos nossos competidores. Mas é possível, Hugo Sobral, apesar de não sermos esse Estado federal, aprofundar muitas matérias que Draghi aponta, ou seja, não é preciso chegar a esse estádio final federalista para implementar esta receita. Claro que sim, há margem para progredir e, aliás, muitas das propostas que são feitas, quer no relatório Draghi, quer no relatório Letta, são, como chamamos aqui em Bruxelas, à traité constant, portanto, com legislação existente e, portanto, há margem para avançar na base da legislação existente. E já agora, esta questão da maioria qualificada, tendo em conta o alargamento, é expectável que a próxima Comissão Europeia, o próximo ciclo, digamos assim, tendo em conta este passo, digo a Comissão Europeia, digo o ciclo governativo, em frente, passa a expressão de frente, esta questão, porque vai ter mesmo que ser debatida tendo em conta o alargamento, não é isto, Hugo Sobral? Sim, esse é o debate que está a ter lugar neste momento, enfim, que se vai intensificar seguramente nos próximos anos, que são as reformas necessárias para preparar o próximo alargamento. Portanto, o processo de alargamento está em curso, enfim, já vários países foram considerados países candidatos, enfim, os dos Balcãs Ocidentais já o eram, neste momento também a Ucrânia, a Moldova e a Geórgia também são países candidatos. Enfim, não creio que o alargamento vá acontecer, enfim, é difícil prever isto, mas nos próximos, enfim, ou melhor, vou reformular, os anteriores alargamentos demoraram cerca de uma década. Sim. Portanto, não é expectável que possa acontecer nos próximos 5 anos, mas é importante prepararmos-nos para isso, quer do ponto de vista orçamental, porque os orçamentos da União Europeia são plurianuais, são por 7 anos, quer do ponto de vista das reformas que são necessárias para preparar esse alargamento. Portanto, isso sim é um debate que se vai intensificar nos próximos anos. Armindo Monteiro, as tecnologias e indústrias intermédias, a minha questão de há pouco, é preciso deixar para trás alguma indústria, apostar mais numas, fazer uma escolha, excluir alguma? A escolha é o próprio mercado que determina. Nós temos que, de facto, deixar de nos apaixonar por aquilo que sabemos fazer e procurarmos aquilo que o mercado precisa. E aquilo que temos visto é que, em muitos casos na Europa, exploramos ao máximo uma determinada tecnologia. E, noutros pontos do planeta, não fazem isso. Investem em inovação, investem em desenvolvimento e criam novos produtos. E nós, como não temos muito investimento, acabamos por levar à exaustão aquela tecnologia que já temos, por falta de investimento. Isso naturalmente tem consequências a nível da produtividade. Por exemplo, veja-se o nosso país, sempre que se fala em produtividade, há sempre uma comoção como se a produtividade resultasse sobretudo do esforço do trabalhador, não é verdade? A produtividade resulta sobretudo da qualidade dos fatores de produção, onde naturalmente está a qualificação humana, mas sobretudo depende do investimento. E nós temos tido míngua de investimento, seja ele público, seja ele privado. Também aqui o relatório Draghi também defende que o investimento público deve suportar melhor, apoiar melhor o investimento privado. E isso é que é possível para fazer grandes transformações. Se nós quisermos investir em tecnologias maduras, há naturalmente uma curva muito grande que requer apoio e por isso é sempre mais fácil explorar tecnologias maduras. Se quisermos criar essas tecnologias de ponta, naturalmente tem um risco associado. Mas não podemos deixar o chão de fábrica e pô-lo num apartamento apenas e só a fazer serviços. Nós habituámos durante muito tempo a colocar as fábricas do outro lado do mundo
e com isso criámos aquela ideia da interdependência estratégica, ou seja, a nossa interdependência garantia a tal paz. Colocávamos a fábrica do outro lado do mundo, dependíamos das matérias-primas, mas os mercados de consumo estavam aqui na Europa e, portanto, havia aqui uma interdependência que assegurava a paz e a prosperidade de todos. Vimos com a invasão da Ucrânia pela Rússia que isso não é assim. E de repente vimos quanto estávamos dependentes, quer de energia, quer de matérias-primas essenciais, quer da própria logística que nos tinha que trazer os produtos do outro lado do mundo, e começámos de novo a despertar para a necessidade de relocalizarmos algumas dessas indústrias. Mas é inevitável que, por exemplo, algumas indústrias, só olhando para o lado europeu, fiquem mais concentradas no flanco leste e deixem os serviços para o nosso flanco. Mais uma vez, a competitividade dos Estados-membros. Se os Estados-membros criarem uma legislação tão difícil que é impossível colocar aqui na Europa ou em Portugal projetos industriais, é óbvio que eles vão procurar outras paragens geográficas, naturalmente. Mas nós não podemos apenas depender dos serviços. Os serviços são, naturalmente, uma forma grande de acrescentar valor. Mas precisamos que esses serviços estejam acoplados a uma base industrial. Como outros países, os países mais fortes têm uma base industrial muito forte. Nós perdemos a base industrial, não foi agora, foi já na Revolução Industrial com o célebre Tratado de Mituíno, que conseguimos, por aquele acordo, a tornar-nos completamente dependentes de Inglaterra, e para isso não desenvolvemos a nossa indústria e criámos a obrigação de comprar a Inglaterra em troca deles nos comprarem os nossos vinhos, e nós comprávamos os tecidos e as lãs. Pergunta-se, passados estes anos, valeu a pena? Provavelmente não. Criámos uma dependência que não nos permitiu desenvolver a indústria. Hoje nós temos de ter esta consciência. Nós temos que ter no nosso país autonomias que nos permitem ter uma economia livre. A nossa economia não é livre se nós dependermos em tudo das matérias-primas, da energia, dos fatores produtivos. Naturalmente que aí não vamos ter uma economia livre. E já agora, do ponto de vista dos impulsos europeus, porque aqui se fala também da Europa, nós temos visto estes programas de emergência que a pandemia trouxe-nos, o PRR. Será que nos vamos viciar em PRRs? É sempre muito mal quando nós fazemos depender do nosso desenvolvimento esta dependência, seja uma dependência para Bruxelas, seja uma dependência para o Estado. É importante percebermos que nós não tivemos um investimento público como deveria ter acontecido. Esse investimento dependeu sobretudo do PRR, porque a maior parte foi de facto investido naquilo que é o investimento do Estado. E o PRR era, recordo, para recuperar e tornar resiliente a nossa economia. Ora, noutros países sabemos que ele foi e ajudou a transformar a economia. Em Portugal não está. Para além dos atrasos, não está a ajudar a que isso se concretize. Mas, sobretudo, eu queria combater a ideia que nós estamos sempre à espera que nos tragam a solução. Estamos sempre de mão estendida. Isto é algo que devemos combater. Não estou a dizer que Portugal não precisa de fundos estruturais para se transformar. Esses existem, sempre existiram, não é? Exatamente. Agora, termos sempre esta ideia que alguém nos vai resolver o problema ou nos vai dar um cheque para resolver o problema, nós temos que acabar com essa ideia. Eu não gosto, enquanto Presidente da Confederação, ter a ideia de que todo o investimento feito em Portugal está só à espera do PRR. Não faz sentido que assim seja. Há hoje necessidade de termos boas ideias e financiar essas boas ideias. E essas boas ideias não precisam de fundos perdidos, precisam de apoio de investimento nas várias fases. Em cada uma das fases, naturalmente, tem riscos diferentes e por isso também o sistema de financiamento deve ser diferente. O próprio relatório Draghi refere que, para além do financiamento pelas vias tradicionais bancárias, é preciso claramente apostar no mercado de capitais, por exemplo. Nós não temos mercado de capitais. Provavelmente somos dos poucos países que temos um índice 20, onde não temos sequer 20 empresas. As opções são reforçar orçamentos europeus, pôr os Estados a pagar mais. Acha que isso é execuível? Isso tem que ser execuível. Sabe porquê? Porque se não for execuível, a preocupação aqui não é nós, de repente, nos reconhecermos pobres e submissos, ou seja, com consciência que já não somos os ricos e a potência económica que já fomos na Europa. Aquilo que verdadeiramente me preocupa
é nós nos tornarmos menos prósperos e também menos iguais, menos seguros e por isso também menos livres para nós escolhermos o nosso futuro coletivo. E enquanto projeto europeu, e o Hugo Sobral há bocado dizia bem, a Europa não é de facto um Estado-nação, mas a ideia da União Europeia existiu sempre para salvaguardar valores fundamentais, a democracia, a liberdade, a paz, a equidade, a prosperidade num ambiente sustentável, e é isto que eu tenho medo que percamos, não é que perdermos a hegemonia económica. Aquilo que me preocupa verdadeiramente é assegurar um nível de prosperidade que nos permita ser livres, não perder apenas a paz, mas não perdermos a nossa liberdade. E isso é que me parece que é a base do projeto europeu dos primeiros tempos, do Jacques Delors, do Jean Monnet, e esse é que não podemos perder de maneira nenhuma. Hugo Sobral, eu peço que abra um bocadinho aqui a janela da coesão nos próximos tempos para perceber se esta questão da competitividade, como é que se vai articular com estas injeções de coesão. A minha provocação era um pouco aqui na questão do PRR e destes programas que na verdade são injeções que dominam muito o nosso discurso e a nossa abordagem em relação às matérias de economia e indústria aqui em Portugal. Mas como é que vê estas duas ligações, coesão e competitividade? Queria partilhar só algo que foi dito pelo Dr. Armindo Monteiro relativamente ao facto de, subjacente a tudo isto, estar a capacidade de preservarmos a nossa liberdade e a nossa soberania. Enfim, agora fala-se muito em soberania estratégica face, digamos, a outras regiões do mundo. Eu creio que aqui o objetivo não é nós tornarmos-nos, autossuficientes, isso é uma ilusão, mas é podermos fazer escolhas e é sobretudo diversificar. A União Europeia, a Comissão Europeia, o ano passado apresentou uma estratégia de segurança económica e acho que isto é um conceito e um tema que vai estar cada vez mais presente nas discussões, em que, no fundo, a interseção entre questões económicas e questões de segurança, e questões de segurança precisamente para sabermos gerir as dependências que temos, evitarmos dependências excessivas de apenas de um fornecedor, sabermos quais são os setores críticos onde essas dependências têm de ser evitadas, enfim, isso é um trabalho que está a ser feito, mas que se vai aprofundar nos próximos tempos. E relativamente ao investimento, o investimento é essencial, enfim, é apontado também no relatório Draghi. Eu creio que é pacífico que o orçamento europeu equivale a 1% do PIB europeu. Normalmente os orçamentos nos Estados-nação equivalem a 50% do PIB, ou podem ir até 50%. Portanto, nós estamos não podemos estar à espera que 1% da riqueza coletiva europeia possa financiar todas estas necessidades prementes, desde a competitividade, à defesa, à solidariedade, à inclusão, à transição energética. Portanto, eu acho que é necessário aqui irmos para além deste 1%, quebrarmos este tabu de 1%, é necessário encontrarmos soluções inovadoras para financiar, enfim, o Next Generation foi uma dessas soluções inovadoras, a emissão de dívida. Acho que há aqui uma dimensão importante também do investimento privado. Aliás, assinalo que o Draghi apontava que era necessário uma injeção de 800 mil milhões de euros por ano até 2030, portanto cerca de 5% do PIB europeu, para financiar no fundo todo este programa que ele... Mais do dobro do investimento do Plano Marshall. Mais do dobro do investimento do Plano Marshall e, no fundo, ele por ano o que propõe é aquilo que nós conseguimos fazer no Next Generation, portanto 800 mil milhões para 7 anos. Sim. É esse acrescento que nós trouxemos. Agora, ele também diz que isto não é tudo investimento público. Aliás, há uma dimensão de investimento nacional, há uma dimensão de investimento europeu, aqui sim, onde temos de ir mais além, mas há uma dimensão de investimento privado importante. E, aliás, há um déficit de investimento privado também na Europa. Ele identifica isso, por exemplo, na investigação e desenvolvimento, onde diz que, se nós compararmos com os Estados Unidos, os níveis de investigação e desenvolvimento, o investimento público é mais ou menos o mesmo. O problema é que o nosso investimento público na Europa é fragmentado. Enfim, existe um programa europeu muito importante, o Horizonte Europa, com 100 mil milhões de euros, que dá um contributo importante, mas depois é investimento fragmentado a nível nacional e o investimento privado não acompanha este investimento público. Mas aí os países mais ricos têm que abrir os cordões à bolsa. Aqui, enfim, eu acho que tem de haver a consciencialização que todos saímos a ganhar,
todos saímos a ganhar, enfim, aqui não há na Europa muitas vezes fala-se dos contribuintes líquidos e dos beneficiários. dos beneficiários, enfim, é uma discussão que não faz muito sentido, porque nós sabemos que, enfim, muito do dinheiro, por exemplo, da coesão, é dinheiro que regressa aos contribuintes líquidos por via, por exemplo, do aproveitamento que as empresas deles fazem, de determinadas oportunidades, concursos públicos que fazem, enfim, nos países beneficiários da coesão. Talvez só para a coesão e mais do que a coesão, onde é que fica Portugal nisto tudo, acho que é uma discussão importante, e como estava a dizer também o Dr. Armindo Monteiro, onde nós, enfim, Portugal tem de participar nesta discussão, porque esta reindustrialização da Europa, este elan para reindustrializar, precisamente, há aqui também a noção que talvez tenhamos desindustrializado e precisamos de reindustrializar, enfim, houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, houve antes disso a pandemia do Covid, onde nós de repente nos demos conta que estávamos dependentes de determinados fornecimentos, de determinados países produtores, enfim, e que não podíamos estar. Portanto, há essa necessidade de reindustrialização em setores, em particular, críticos, essenciais para o nosso bem-estar futuro, e é importante que Portugal participe desse esforço coletivo, que faça parte dessas cadeias, no fundo, de fornecimento, que possa concentrar também empresas, portanto, que possa participar nos novos ecossistemas que se vão gerar na Europa, mas eu acho que também há muito potencial para inovar, por exemplo, em setores tradicionais. Aliás, há bons exemplos em Portugal, enfim, o têxtil, o calçado, a agricultura, onde se inovou e os setores conseguiram reconverter. Portanto, eu acho que há aqui um duplo caminho, que é participar em cadeias de valor de novos setores emergentes, mas também inovar em setores tradicionais. A coesão pode e deve, enfim, ajudar a isso, aliás, deve ajudar sobretudo a isso. Como foi aqui dito, enfim, a coesão não se pode substituir ao orçamento nacional. Há um princípio na política de coesão que é o da adicionalidade. Portanto, o dinheiro, e aliás há uma obrigação de cofinanciamento nacional, mas o dinheiro da coesão não pode substituir-se, não pode ser utilizado para coisas de rotina, tem de ser precisamente utilizado para dar este salto qualitativo, salto quantitativo, para que um dia possamos deixar de precisar deste financiamento. E eu acho que esse deve ser o objetivo de Portugal, mas por enquanto ainda precisamos e é necessário e é importante que continue esta política importante na União Europeia, a coesão, é importante que se mantenha e com fôlego financeiro suficiente. Armindo Monteiro, Draghi diz que dá um exemplo daquilo que aconteceu no setor automóvel como exemplo fundamental de falta de planeamento da União Europeia aplicando uma política climática sem uma política industrial. Na questão da política climática, sem prejuízo de poder comentar esta questão do setor automóvel, fala em particular do lítio em Portugal e também de uma nova fileira no fundo, e acha que Portugal está preparado para agarrar esta fileira? Pois é, este é um bom ponto, porque se nós repararmos, a maior parte das fábricas de automóveis naturalmente procuraram outras latitudes geográficas. Mais uma vez, com a preocupação ambiental, foram procurar outros lugares. Como se nós tivéssemos dois mundos, um mundo atmosférico ou ambiental europeu e outro mundo ao lado. Não percebemos que só não estávamos a poluir no nosso quintal. Fomos poluir para os quintais dos outros. Mas comprávamos os produtos e fomos criar postos de trabalho fora, naturalmente, do nosso espaço geográfico. Eu penso que esta consciência é evidente, que efetivamente nós temos, e voltando à sua primeira questão, nós temos que criar aqui alguma harmonização de regras, porque senão, de facto, isto não é equilibrado. Hoje estamos nessa outra fase que é dos veículos elétricos e das energias mais sustentáveis. Mais uma vez também temos um problema. Vamos criar as fábricas de baterias de lítio na Europa ou vamos continuar a criá-las noutros espaços geográficos? A questão ambiental tem que estar naturalmente a par da questão económica. Mas há contestações ambientais também na questão do lítio. Mas repara, na Alemanha, que é o pulmão que é, a Alemanha não teve problema nenhum em reativar as centrais a carvão. Isso é... Teve algumas manifestações. Certo, mas fê-lo. Os Estados Unidos não tiveram problema nenhum em abrir, quando foi dos preços do petróleo, que estavam a um preço absolutamente galopante, em abrir
em explorações em sítios que diriam... Mas isso é o contrário, digamos, do objetivo climático, pois não vale a pena pedir neutralidades carbónicas. Por isso é que nós defendemos que é importante o sinal, é importante a direção em que fazemos a evolução civilizacional, porque isto é uma evolução civilizacional, mas temos que ir à velocidade que naturalmente a economia o permite. Porque se nós formos demasiado rápido, nós não temos economia para pagar esta transição. A transição é natural que seja feita, é importante que seja feita, mas se ela não tiver economia, ninguém consegue fazer a transição. E pedem-nos para fazer transição ambiental, transição digital, tudo em simultâneo com uma crise. Não é fácil. Isto não é fácil, não é uma questão de vontade ou de simpatia, não é fácil. Deixe-me referir um aspecto que o Sobral referiu e que me pareceu mesmo muito pertinente. Repare que às vezes temos esta ideia que a Europa tudo pode e a Comissão Europeia tudo pode. O Sobral referiu que o orçamento europeu é 1% do PIB europeu. Ora, se nós pensarmos que o orçamento português é 50% do PIB nacional, nós vemos bem o nível de dependência da economia em relação ao Estado que temos em Portugal e que não temos na Europa, porque naturalmente a economia da Europa não é dependente do orçamento da União Europeia, mas em Portugal é dependente, ou, se não quisermos dizer dependente, interfere muito, eu até diria demasiado. O Estado é demasiado presente, eu até diria omnipresente. E por isso é bom nós, de facto, refletirmos nisto, é percebermos que a União Europeia, que todos nós queremos, não tem esse tipo de interferência, deixa espaço para que a economia se torne forte e que resolva vários Mas não problemas. está a resolver. Tem a questão da capacidade de financiamento que é insuficiente para o desafio. Mas imagina o que faz com 1%. Nós em Portugal com 50% não o conseguimos fazer, ou seja, com uma interferência 50 vezes maior, nós não o conseguimos fazer. Nós em Portugal, em vez de criarmos e potenciarmos a livre iniciativa, nós o que estamos a fazer é cada vez mais interferência no Estado. Há uma determinada dificuldade, o Estado adquire, monopoliza, faz a gestão, sempre com a ideia que os privados não são solução, ou seja, aquela ideia sempre de o dinheiro aplicado na despesa pública é sempre virtuoso e o dinheiro aplicado na economia privada não o é. E, portanto, enquanto não resolvermos de alguma forma, esta ideia sempre maquiavélica de que realmente a virtude está no investimento público, nós não conseguimos desenvolver. Hugo Sobral, como é que se faz esta política industrial mantendo os objetivos climáticos e a política ambiental? Esse é um dos pontos centrais, creio eu, dos próximos anos. Aliás, a Comissão Europeia, o Presidente da Comissão, propôs como uma das primeiras iniciativas da próxima Comissão, portanto, nos primeiros 100 dias, um plano industrial para a indústria limpa. No fundo, nós, neste primeiro mandato, legislamos bastante no sentido de prever essa transição e de fomentar essa transição, portanto, e estabelecer o seu objetivo 2050, neutralidade carbónica. Mas é importante, de facto, que a economia, como o Dr. Armindo Monteiro estava a dizer, possa acompanhar o ritmo. Eu acho que ninguém contesta a direção, é uma questão de ritmo e calibrar precisamente esse ritmo e depois ter mecanismos de acompanhamento para ajudar a que essa transição se faça. Eu queria aqui assinalar que isto não é apenas uma questão de custo, é uma questão também de oportunidades. Enfim, o mercado global de energias limpas, por exemplo, tecnologias limpas, representa, enfim, uma oportunidade muito grande. E a União Europeia ainda tem liderança em alguns destes segmentos, tem vindo a perder, enfim, em alguns deles, o caso dos painéis solares, por exemplo, agora nos veículos elétricos também está atrás, mas ainda tem em alguns segmentos, por exemplo, na questão da indústria eólica, no hidrogénio. E, portanto, há aqui uma oportunidade, mas é preciso também saber acompanhar isto com programas de apoio, por exemplo, e por isso é que foi criado um fundo de transição justa no início deste mandato, que está, aliás, debaixo da responsabilidade da Comissária Elisa Ferreira, para ajudar aquelas regiões com
mais intensivas do ponto de vista de energia, ajudá-los a fazer essa transição. Portanto, é preciso esse tipo de mecanismos de acompanhamento e depois é preciso combinar e coordenar diferentes áreas de política. Aliás, essa também é uma recomendação do relatório Draghi. Aliás, não é por acaso que ele inclui a descarbonização e a competitividade debaixo do mesmo capítulo, enfim, do seu relatório. Precisamente porque é preciso integrar essas duas áreas de política. É preciso uma integração, digamos, horizontal entre política industrial, competitividade, concorrência, comércio, ambiente e integração depois também vertical, portanto uma integração baseada nas cadeias de fornecimento, nas cadeias de valor e essa combinação e coordenação que é essencial fazer, enfim, no futuro para ter a certeza que avançamos nessa direção, mas que temos a certeza também que a economia acompanha e que, enfim, os setores perdedores ou aqueles que serão mais perdedores possam ser acompanhados com oportunidades novas oportunidades enfim, de qualificação profissional para novos empregos. Acha que Bruxelas, a Europa percebeu a lição do que se passou em relação ao setor automóvel alemão e a questão com a China, que é aqui também, Draghi acaba por apontar como um ponto crítico de exemplo para o que devia ter sido feito e não foi. E por isso é que pede um plano de ação industrial para o setor automóvel. Certo. Eu acho que a União Europeia aprendeu seguramente, por exemplo, com a lição dos painéis solares, onde há 20 anos atrás nós estávamos nesta mesma situação, em que era uma tecnologia que estava a emergir, onde nós estávamos bem posicionados e depois fomos claramente ultrapassados pela China. Na altura procurou-se, já havia, digamos, subsídios massivos do lado chinês a este segmento e na altura tentaram-se, por exemplo, impor tarifas e não se conseguiu porque não houve maioria dos Estados-membros a favor dessas tarifas. Neste momento, por exemplo, já é possível, ou foi possível, enfim, impor tarifas em relação aos veículos elétricos chineses, embora, como eu tenha dito, as tarifas não são solução para tudo. Enfim, aliás, no lado chinês, o sucesso dos automóveis elétricos também tem muito a ver com a inovação na indústria, inovação, por exemplo, no segmento das baterias, em que eles estão a liderar, e é onde nós, enfim, nós europeus precisamos precisamente, e acho que é uma das recomendações do Draghi, temos de acompanhar o objetivo de, em 2035, não termos mais novos carros a combustão, mas precisamos de acompanhar isso com, precisamente, apoiar a indústria das baterias e precisamos de acompanhar isso também, por exemplo, com pontos de recarregamento por toda a Europa que tornem os carros elétricos viáveis e atrativos, enfim. Portanto, é preciso essa tal integração horizontal de políticas de que falava. Fechamos com a questão das pessoas, Armindo Monteiro. Há liberdade de circulação de pessoas, de facto, e as nossas pessoas capazes estão a procurar outros países na Europa onde recebem mais salários pelo trabalho. Como é que um país como Portugal consegue dar a volta à sua política industrial sem essa gente? De facto, a produtividade depende da qualidade dos fatores de produção. E um desses fatores de produção, se não o mais importante, para mim é o mais importante, não acredito que de facto o único petróleo que nós temos são as pessoas, é a qualidade dos portugueses. E se nós não conseguirmos fazer essa transformação com os bons recursos que estamos neste momento a formar nas academias, um pouco por todo o país, nós não conseguimos fazer esta transformação. E estamos a substituir estes jovens que procuram não apenas melhores salários, mas melhores projetos de vida. E isto é um desafio também para as empresas conseguirem criar modelos de negócio mais sofisticados, com mais valor acrescentado, que também por isso possam criar melhores salários. Acredita que isso é possível em Portugal? Acredito que é possível se houver um pacto. Isto não é algo que se possa ser feito apenas pela vontade dos empresários. Se não houver um pacto, um verdadeiro pacto, para transformar a nossa economia, que com isso permita um valor acrescentado maior e com isso permita reter as pessoas em Portugal que aqui possam desenvolver os seus projetos de vida, não é possível. Porque isto é um ecossistema que tem todo a acontecer. Um pacto entre as empresas, o Estado e os trabalhadores. Não é esse têm sido assinados acordos desse género, não é? Nós não temos feito pactos, temos feito acordos de curto prazo, normalmente válidos para um ano.
É muito redutor. Nós fazemos acordos para um orçamento de Estado. Nenhuma empresa, nenhuma família tem um projeto de vida para um ano. Nós, quando fazemos estes pactos, é para um ano. Mas há trajetórias de salariais. Estes 4 anos, agora fizemos para um quadro de 4 anos, onde sobretudo se definimos a valorização salarial. E é importante, de facto, a valorização salarial. Mas tem outra componente. E a componente é crescimento da economia. Normalmente esta última parte de crescimento da economia é ignorada e faz depender a valorização salarial como se só dependesse dos humores, do estado de alma ou das simpatias dos empresários. Então tem um pacto incompleto. É um pacto incompleto. O pacto só é completo quando efetivamente se fizer depender a valorização salarial daquilo que é realmente o crescimento da economia. Se a economia crescer, já não haverá esta comoção cada vez que se fala em aumentar salários, porque naturalmente os salários serão o resultado daquilo que é o crescimento da economia. Agora, se nós por decreto aumentarmos salários e não ligarmos às condições da economia, é um pouco como nos preocuparmos com os passageiros que vão dentro do automóvel, não queremos nada saber da qualidade e das condições do próprio automóvel, nem da estrada onde ele circula. Por analogia, a estrada onde ele circula seriam as condições macroeconómicas, o automóvel será a empresa e os passageiros são os trabalhadores. Se só nos preocuparmos com os trabalhadores e não nos preocuparmos nem com a qualidade da estrada, nem com a qualidade do automóvel, o que é que vai resultar? Acidente, seguramente. Ainda falta o preço dos combustíveis aí nessa equação. Hugo Sobral, para terminar, tudo isto que interpela também a questão das qualificações, gostava de ouvir, numa perspectiva mais europeia, deste ponto de vista, onde é que está o grande desafio para a Europa? Neste momento existe o que se chama aqui um mismatch, portanto, uma desadequação entre aquilo que é necessário para esta nova economia, para a economia digital, a economia verde, e as formações que existem e a mão de obra que existe. Portanto, vai ser necessário fazer um esforço grande e essa ideia de pacto é uma ideia também que existe aqui na União Europeia, um pacto entre os diferentes parceiros sociais, os Estados-membros, para permitir formar as pessoas e equipar, digamos, os nossos Estados-membros da mão de obra qualificada necessária para fazer face a estes desafios. É preciso ter em conta também que nós somos um continente envelhecido e que está a perder população. Enfim, nós em 1950 tínhamos 20% da população mundial, em 2050 vamos ter 5%, portanto passamos de 1/4 para 1/20. E isso é um problema, portanto toda a questão, a dimensão também da imigração, que é uma questão difícil, mas que tem de ser vista também a esta luz e tem de ser enquadrada neste debate, e isso são desafios, enfim, que existem. Agora, eu talvez terminasse apenas dizendo que toda esta dimensão humana é uma dimensão fundamental e se nós não conseguirmos, basicamente, que isto funcione para as pessoas, então nós, enfim, teremos falhado na nossa missão. O modelo económico europeu é o modelo de uma economia social de mercado, a dimensão social está no centro, precisamente, dessa economia. Nós temos de nos adaptar às condições atuais, internacionais, à concorrência de outros competidores, mas não para nos tornarmos iguais a eles, mas para preservarmos aquilo que é o nosso modelo social. É isso que nós queremos fazer e, portanto, se nós não o conseguirmos fazer, teremos falhado na nossa missão. Hugo Sobral, Armindo Monteiro, muito obrigado pelas vossas reflexões neste programa, onde falámos sobre a competitividade da Europa, com base muito, de facto, neste relatório assinado por Mário Draghi, que continua a ser debatido em diversos fóruns e aqui também neste Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral da nossa conversa está em podcast, sempre disponível, e também para memória futura, diria também. O genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha. O programa esta semana foi feito por Rui Glória, Diogo Casinha, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para debater outro tema.